Olá, seja bem-vindo a Salmos para uma quarentena. Nós meditamos no livro de Salmos e pensamos na realidade que estamos a viver da reclusão por causa da pandemia. O salmo de hoje é um salmo didático, é um salmo de ensino, é um salmo que podemos dizer tem a teologia da confissão. É um dos 7 salmos classificados como penitencial porque tem como tema o pecado e a necessidade da sua confissão. É um salmo atribuído a Davi, um salmo muito bonito, com bastante ensino para nós. Não sei como está na sua Bíblia, o salmo número 32. No cabeçalho do salmo 32, em algumas Bíblias, poderá estar escrita a palavra masquil. Masquil significa ensino, também discernimento ou iluminação. Portanto, a ideia aqui é que este salmo, de alguma forma, serve para ensinar, serve para dar discernimento ou ensinamento àqueles que o leem. O Salmo 32 diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem impiedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos os que sois retos de coração. Muito rico o salmo, não é? Ele começa com a declaração da bem-aventurança feita nos versículos 1 e 2 e a afirmação inicial é bem-aventurado o homem que é perdoado. Este salmo desenvolve a teologia do pecado, a amartologia, utilizando várias expressões para se referir ao pecado. Então, por exemplo, ele usa a expressão transgressão, que tem aqui a ver essencialmente com rebeldia ou rebelião. Portanto, transgressão é ser contrário àquilo que Deus estabelece e, portanto, ir contra aquilo que é a sua vontade. Ele apresenta como iniquidade. Iniquidade é desvio, é o falhar o alvo. Portanto, há um caminho que deve ser seguido e quando se pega um outro atalho, quando se vai por uma outra direção, isto é uma iniquidade em relação àquilo que é a apresentação do Senhor. A palavra pecado aqui, que é repetida algumas vezes, no original tem o sentido de ofensa, porque pecado é ofensa diante de Deus, ou é ofensa a Deus na sua santidade, na sua pureza, e também a ideia de dolo ou malícia, portanto, maldade no coração e na mente, maldade nos olhos. Tudo isto é apresentado neste salmo como fazendo parte deste pacote feio, que infelizmente faz parte da nossa natureza e que a Bíblia chama de pecado. Ele diz, há várias possibilidades, e ele coloca aqui, bem-aventurado o homem que é perdoado, e ele então trabalha esta questão do perdão, e ele começa por explicar que o pecador pode tentar esconder o seu pecado. E então há a descrição do que acontece quando alguém tenta esconder o seu pecado. Ou seja, a situação do ímpio não penitente, daquele que peca e não reconhece o seu mal e não resolve o seu problema. A Bíblia diz que o pecado tem que ser resolvido diante do Senhor. Nós costumamos usar a expressão de que o pecado tem prazo de validade. O prazo de validade do pecado é 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Enquanto o pecado não é confessado e tratado diante do Senhor, ele continua válido, podemos dizer assim. É claro que todos os pecados podem ser perdoados. Jesus morreu por todos eles para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados
Mas isto não é automático. É preciso fazer aquilo que está na nossa mão, que é ir diante do Senhor, reconhecer o nosso pecado arrependido, confessá-lo diante de Deus e o abandonar para que ele possa ser então perdoado. E é isto que o salmista está a dizer. Enquanto eu calei, enquanto eu fiquei quieto, enquanto eu permaneci no meu pecado, enquanto eu não o confessei diante de Deus, eu envelheci. Até fisicamente ele descreve o que se passou com ele enquanto ele não estava a resolver a situação do seu pecado. A maldade do coração do homem tem implicações físicas e degrada, não é? O homem vai se tornando cada vez pior, vai ficando mais feio, vai ficando mais doente, vai ficando mal, porque este é o resultado, é a consequência do pecado na sua vida. Por outro lado, versículo 5, quando ele confessou o seu pecado, então veio o alívio. Quando ele reconheceu a necessidade de ir diante do Senhor e ele abriu o seu coração diante de Deus, ele foi perdoado. Ele recebeu do Senhor o alívio que ele estava à busca. E aquele peso que ele sentia sobre a sua vida foi retirado. A conclusão que ele tira no versículo 6 é que, diante disto, todo o homem piedoso deve ter esta postura. Todo aquele que compreende isto vai buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Porque há um limite para o tempo de perdão que o Senhor oferece. Há uma hora em que não é mais possível. Aqueles que realmente o buscam, mesmo na hora de grande tribulação, e ele descreve algo como uma enchente, vão estar protegidos porque o Senhor os vai guardar. Aquele que está a raciocinar desta maneira, e temos aqui teologia, Davi está a ser um mestre de teologia nesta altura, ele tira então conclusões a respeito do Senhor e faz afirmações a respeito de Deus. O versículo 7 são estas conclusões: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegria e cantos de livramento. Esta é a conclusão daquele que vivenciou o tentar lidar com o pecado sem confessar e depois que confessou e levou o seu pecado diante do Senhor. Versículos 8 e 9 então recorrem a algo que de vez em quando acontece no livro de Salmos, que não é propriamente o salmista a falar com Deus, mas é Deus a falar com o homem. E há aqui então uma palavra do Senhor ao homem de bênção, dentro de um salmo que é didático, ou seja, um salmo de ensino, de instrução. O próprio Deus diz: vou-te instruir, eu vou-te ensinar o caminho que tu deves andar. Esta figura é muito utilizada na palavra, a ideia do caminho de Deus, o caminho que o Senhor guia, o caminho que o Senhor orienta, e aqui é o próprio Deus que dá a direção. O Senhor é Ele que mostra o caminho, é Ele que dá o conselho para as nossas vidas. E depois de dizer que está disponível para ensinar, o Senhor faz então um apelo. Já que o nosso Deus é um Deus que ensina, Ele então diz: então não sejam irracionais, eu vos criei com a capacidade de perceberem isto e, portanto, responderem à minha instrução. Não sejam como os animais de carga, como os cavalos, como as mulas, não é? Como os burros, que precisam de cabresto e freio para poderem ser guiados, porque de outra maneira não se consegue que eles façam aquilo que nós queremos. Eu não quero lidar com vocês desta maneira, eu não quero vos colocar freio, eu quero que vocês usem a vossa capacidade racional e que se aproximem de mim para poderem receber a instrução que eu tenho para vos dar. Aquele que não aceita a instrução do Senhor certamente vai sofrer. Ele já tinha descrito o sofrimento daquele que não confessa o seu pecado. E ele aqui repete novamente: muito sofrimento tem aquele que anda no caminho da maldade, mas o que confia no Senhor, este é alcançado pela misericórdia, ou seja, aquilo que ele mereceria pelo seu pecado não o atinge, mas ele é preservado pelo Senhor. Portanto, o Salmo termina numa nota de alegria, porque apesar do pecado nós podemos ser perdoados. Tempo de reclusão é tempo de meditação, é tempo de pensar, é tempo de parar um pouco a corrida da vida. Talvez em pouco tempo nós poderemos estar de volta, não exatamente ao mesmo ritmo de antes, mas a um ritmo próximo, parecido. Então este é um tempo precioso para nós irmos à presença do Senhor. Permitimos que Ele faça a sondagem nos nossos corações e nós possamos tratar aqueles pecados cujo prazo de validade ainda não esgotou, porque não os confessamos. Não vamos deixar que os pecados tenham sobre as nossas vidas este peso espiritual e físico. Vamos buscar ao Senhor e em receber dele a alegria da salvação que passa pelo perdão e pela renovação das nossas mentes e dos nossos corações junto com um Deus que está disponível para nos instruir no caminho da vida.